Olá, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Química Geral e Inorgânica. A nossa aula 2 vai abordar o conteúdo de distribuição eletrônica, tá? Ele está na nossa apostila, no capítulo 1. Sou a professora Michele Santos, professora da Escola Técnica Sandra Silva e supervisora do curso técnico em Química, junto com o professor Josué. Bem, inicialmente a gente vai falar sobre os números quânticos. Tá? Quando a gente fala em distribuição de elétrons, significa explicar como os elétrons estão distribuídos. Então a gente conversou lá na nossa primeira aula que nós tínhamos o nosso modelo atômico. Tá? O modelo atômico atual ele diz que nós temos o núcleo concentrado na parte central, onde tem a maior massa. Nesse núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e ao redor, né, desse núcleo nós temos a eletrosfera. Essa eletrosfera ela é dividida em camadas, tá? Então, o primeiro número quântico, eu sempre falo que esses números quânticos eles são a localização do elétron, né? Eu sempre brinco nas aulas falando que é como se fosse um endereço, né? Como eu quero localizar o meu elétron. Se eu preciso localizar uma pessoa, a pessoa tem que me dar a informação da rua, somente a rua não é possível, né? Tem que me dar a informação do número, do bairro, da cidade, pelo menos, né? Então, pelo menos 4 informações básicas para que eu localize uma pessoa. O elétron também vai precisar de 4 informações básicas para que a gente consiga localizar. São os números quânticos. O primeiro número quântico, ele vai me dizer em qual camada o elétron está. Então, esse número quântico principal, ele é representado pela letra N minúscula, tá? Ele é um número inteiro que vai estar representando o quê? Que vai representar a camada. Essa camada está associada a níveis de energia. Né? Dependendo de qual camada o elétron esteja, eu vou saber se ele está mais próximo do núcleo ou mais afastado, né? E aí eu vou saber em relação à energia, né? A energia, por exemplo, se eu quiser promover uma ionização, a energia de ionização vai ser maior ou menor, tá? Então, nessa parte é importante a gente levar isso em consideração, certo? Bem, nos átomos conhecidos a gente tem 7 camadas. Então, esse número quântico ele vai variar de 1 até 7. Então, aqui na parte azulzinha é como se fosse a parte central, né? O núcleo do nosso átomo. E aí, em seguida nós temos camada 1, camada 2, até a camada 7, certo? Elas são identificadas por letras maiúsculas, indo do K até a letra Q, tá? Isso também ajuda a identificar quais são as camadas. Bem, em seguida, a gente tem os números quânticos secundários. O número quântico secundário ele também é conhecido como número quântico de momento angular do orbital. A letra que representa é a letra L minúscula, tá? E ele representa uma subdivisão, como se fosse uma subcamada. Normalmente a gente chama como subnível de energia. Então, essas camadas, né, elas podem ser subdivididas. Então, é como se eu abrisse uma gavetinha e essa gavetinha tivesse divisórias, tá? Então, dentro dessas camadas, eu posso ter divisórias ali dentro, né? Que são os subníveis de energia. Eles vão ter, né? Vão ser 4 opções, tá? Começando em 0, o número quântico. Então, se eu tiver no subnível S, significa que eu estou com o número quântico secundário L igual a 0. E assim eu tenho L igual a 1 para o subnível P, L igual a 2 para o subnível D, L igual a 3 para o subnível F. Então, atualmente, nós temos o Lzinho, né, indo de 0 até N menos 1. Né? Então, aqui a gente consegue encontrar, né, descobrir qual é esse subnível de energia no qual o nosso átomo está localizado. Bem, cada subnível ele pode representar um ou mais orbitais. Tá? E aí a gente consegue calcular esse número máximo de orbitais. Como é que funciona isso? Nós temos o seguinte, o L, que é o subnível S, a gente vai calcular com 2 vezes o L mais 1. Então, ficaria 2 vezes 0 mais 1, significa que eu só tenho um orbital. É o seguinte, o orbital é como se fosse essa caixinha, tá? Dentro dessa caixinha, a gente consegue colocar elétrons, tá? Nesses orbitais. Então, nós temos que o S só vai ter um orbital, o P vão ter 3, o D vão ter 5 e
o F vão ter 7. Então, se vocês pensarem também que são os números ímpares, né? 1, 3, 5 e 7. A quantidade de orbitais que o subnível vai ter. Então, independente do átomo que for, se ele terminar a configuração, a distribuição eletrônica dele em algum desses subníveis, ele vai ter essa quantidade de orbital. Esses orbitais podem estar preenchidos ou não, mas a quantidade de orbital vai ser sempre essa quantidade. Então, o que nós temos? Aqui eu escrevi um esqueminha, né? Tentando organizar essas camadas nesses subníveis. Então, a primeira camada, pessoal, ela só acomoda 2 elétrons, tá? Então, ela só vai ter o subnível S. Então, se eu escrever a distribuição eletrônica dele, vai ser 1s. Já a segunda camada, né, que é a camada L, ela passa a ter 2 subníveis, o 2s, 2p. Agora, ele já passa a ter uma capacidade para acomodar até 8 elétrons. Então, 2 aqui e 6 no P. Já o 3, ele acomoda até 18. Ele passa a ter subnível S, P e D. É o seguinte, como se a minha terceira camada tivesse... eu puxei a gaveta, ela é dividida em 3. Aqui eu puxaria uma gavetinha e ela estaria dividida em 2. Aqui eu puxaria a gaveta, ela não teria divisória nenhuma, seria todo o meu espaço. Quando eu vou para o 4 e para o 5, pessoal, eles têm até o subnível F, ou seja, eles apresentam até 32 elétrons, né? Eles podem acomodar até 32 elétrons. Retornando para o sexto, né, para a camada P, ele acomoda 18 e a camada 7 acomoda 8 elétrons no total, certo? Então, aqui é só uma divisãozinha de quantos subníveis eu posso ter em cada camada. Bem, em seguida eu passo a ter o número quântico magnético, que está associado exatamente ao que a gente conversou sobre os orbitais, tá? Esse número quântico magnético, ele vai me dizer a probabilidade de eu encontrar um elétron. Eles podem ter valores positivos ou valores negativos. Como é que funciona isso? Eu tenho o S, né? O S só tem um orbital, só tem uma caixinha, certo? P, ele pode ter até 3 caixinhas, o D5 e o F7, como a gente tinha conversado anteriormente. O que acontece? Eu sempre faço, gente, converso com os meus alunos para eles fazerem o seguinte, né? A caixinha central é sempre a caixinha de número magnético 0. Então, por exemplo, o S só tem uma caixinha, então o número magnético dele é 0. Já quando eu penso no subnível P, né, o número magnético dele vai ser o quê? 0 no centro. Para a direita são números quânticos positivos, para a esquerda números quânticos negativos. Sempre, como se a gente pensasse numa reta de números, né? Então, eu tenho aqui, para a esquerda negativo, para a direita positivo. Então, o central vai ser número quântico magnético 0, o da direita 1, o da esquerda menos 1. Aí eu venho para o D, do meio é 0, para a direita mais 1, mais 2, para a esquerda menos 1, menos 2. Tá? Então, isso aqui seria a localização, como se fosse a informação, né, de em qual caixinha, né, eu posso encontrar o meu elétron. Seria essa informação que o número quântico magnético está nos passando. O último número é o número quântico de spin. O que nós temos? De acordo com a mecânica quântica, né, ele tem dois spins. Uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Por convenção, nós adotamos que a setinha para baixo é o mais meio e a setinha para cima é o menos meio. Tá? Então, eu tenho esses dois estados de spin. Esses spins, pessoal, representam o elétron. Então, se eu tiver um elétron, eu vou botar uma setinha só. Se eu tiver 2 elétrons, eu vou botar 2 setinhas. Lembrando-se que cada caixinha, cada orbital acomoda no máximo 2 elétrons. Bem, então aqui seria mais ou menos um resuminho, tá? Se eu pensar em nível, eu tenho aqui o número quântico principal, ele vai dizer qual camada, são 7. Se eu pensar em subnível, que é o número quântico secundário, ele vai me dizer quais subníveis tem ali, naquela camada. Se eu pensar em orbital, eu tenho que lembrar das caixinhas. Aí o número quântico é o magnético, é a localização da caixinha. Então é importante lembrar que a central é sempre 0, para a esquerda negativo, para a direita positivo. E o spin, né, ele vai me dizer se o elétron está para baixo ou o elétron está para cima. Se o elétron estiver para baixo, o meu número de spin é positivo. Se o elétron estiver para cima, o meu número de spin é negativo. Bem, e aí eu tenho a regra de Hund.
A regra de Hund, ele vai me ajudar em relação à distribuição de elétrons. Como é que eu faço essa distribuição de elétrons? Vamos pensar que eu vou preencher inicialmente um elétron em cada orbital, tá? Sempre da esquerda para a direita. Então, por exemplo, eu só tenho um elétron, primeira caixinha. Agora eu tenho duas caixinhas. Três caixinhas. Professor, e se eu tiver 4 elétrons e eu só tenho 3 caixinhas, o que eu faço? Primeiro eu vou preencher todas as caixinhas vazias. Então, coloco spins para cima, setinhas para cima, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Meu quarto elétron ele entraria para baixo, tá? Sempre spins contrários dentro da mesma caixinha e eles vão entrar sempre da esquerda para a direita. Então, toda vez que eu já tiver preenchido cada orbital no mesmo subnível, eu venho preenchendo com o emparelhamento dos elétrons. Então, vamos supor, 3. Vamos fazer aqui esse de 5 elétrons. Primeiro elétron, segundo, terceiro. Quarto elétron, quinto elétron. Sempre spins, né, paralelos, sempre com sinais contrários, tá? Primeiro preencho todos para cima, né? Depois eu começo preenchendo todos para baixo, sempre da esquerda para a direita. Lembrando que o máximo de spins são 2 em cada orbital, ou seja, cada caixinha acomoda no máximo 2 elétrons, certo? Bem, então essa organização, né? Linus Pauling foi um cientista que organizou isso através de um diagrama. Para quê? Para facilitar essa distribuição de elétrons. Essa distribuição, pessoal, ela não é feita em ordem crescente, né? Que é o que a gente chama de ordem numérica. Ele é feito em ordem de energia. Então, eu não posso distribuir os elétrons 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Isso está errado. Eu tenho que seguir um nível energético, tá? Então, como é que foi feito isso? Foi feito organizações, tá? Então, a construção desse diagrama, ele é feito. Primeira coluna, ela vai estar completinha, tá? 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Em seguida, eu venho completando a segunda coluna. 2P, o primeiro não tem, ele só cabe 2 elétrons, só acomoda 2 elétrons, né? A primeira camada, o segundo acomoda 8, então ele vai ter mais um subnível P. Aí eu vou fazendo, aqui fica 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Importante ficarem na mesma linha, tá? De acordo com a camada. Aí em seguida eu venho para a terceira coluna, 3D, 4D, 5D, 6D. Por último, 4F e aqui é 5F, tem um errinho de digitação aqui, tá, pessoal? 5F. E aí eu vou começar a colocar setinhas paralelas na diagonal. Então, primeiro eu começaria 1S, em seguida eu venho para 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. E aí a minha organização, né, em ordem de energia ficaria assim. Então, a minha distribuição eletrônica, né, eu posso escrever dessa maneira. 1S2, 2S2... 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e assim sucessivamente, certo? Bem, agora nós terminamos, né, a nossa aula 2, que está associada à distribuição eletrônica, tá? A gente conversou também sobre os números quânticos. E eu agradeço a atenção de vocês. Em seguida, nós vamos ter novos vídeos com novos conteúdos. Obrigada!